a hashtag Bolsonaro. Jair Bolsonaro, ex-presidente da República. TSE julga hoje, está julgando desde as 9 da manhã, portanto, nesse momento o julgamento está rolando, a ação que pode tornar o ex-presidente Bolsonaro inelegível por 8 anos. Essa ação já se estende por alguns meses, né? E a etapa final do processo é o julgamento. O julgamento esse que começou hoje, dia 22, para muita gente uma data até simbólica, em referência ao número do Bolsonaro nas últimas eleições. E aí eu já vou abrir para vocês uma matéria da CNN para mostrar para vocês o passo a passo, explicar da forma, sei lá, mais didática possível, se assim posso dizer, como vai ser o julgamento. Tá dividido em tópicos aqui, né? Então eu vou resumir para vocês, é lógico, pra gente não ficar aqui também meia hora lendo textão, mas vão deixando as opiniões de vocês aí no chat sobre isso que eu já coloco na tela. O relatório da ação é o ponto inicial. O julgamento será aberto, já foi aberto hoje pela manhã, pelo relator, o ministro Benedito Gonçalves. Ele apresentou o relatório do caso, acho que está apresentando até agora, porque é um relatório de 500 páginas, então é uma das partes mais extensas ali desse julgamento. Esse relatório, inclusive, está disponível no site do TSE. Aí, em seguida, vem a acusação. O presidente do TSE, o Alexandre de Moraes, vai dar 15 minutos para os advogados de acusação, no caso do PDT, que é o partido autor dessa ação, para os advogados apresentarem a sustentação oral aí dessa acusação. Aí, na sequência, os mesmos 15 minutos vão ser dados para os advogados de defesa, tanto do Bolsonaro quanto do Braga Neto, né, que se candidatou como vice do Bolsonaro aí na última eleição. Na sequência, o parecer do Ministério Público Eleitoral. Encerradas ali as sustentações orais dos advogados, quem tem a palavra é e aí vai ser o vice-procurador-geral, né? O vice-procurador-geral eleitoral, representando aí o MPE, vai dar seu parecer, e aí deve ser um parecer, ao que tudo indica, favorável à condenação do Bolsonaro, o do MPE. E o voto do relator, iniciando a votação, o Benedito Gonçalves é o primeiro a votar, e na sequência, os votos dos outros ministros nessa ordem: Raul Araújo, Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, a Carmen Lúcia e o Nunes Marques. E por fim, o Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE. Os jornalistas ali com acesso, com fontes dentro do TSE, dão uma projeção de que só o Nunes Marques deve votar contra o processo de tornar o Bolsonaro inelegível. Então, há uma forte tendência de que o Bolsonaro, se o julgamento terminar hoje, até o fim do dia, fica inelegível por 8 anos. É lógico, é uma ação que cabe recurso, né? Inclusive ao STF. Então, não é como se o martelo também fosse batido e acabou. Mas é um passo importante aí, em se tratando do ex-presidente da República. Eu tenho até separado aqui para vocês como começou, porque, repito, começou hoje 9 da manhã, né? Estava marcado para começar 9 da manhã. O Benedito Gonçalves, relator, eu vou colocar para vocês aqui o trechinho das primeiras falas dele, para ilustrar para vocês, e ele explicando aí por que o Bolsonaro tá sendo julgado. Por suposta prática de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. O núcleo da causa de pedir fática é a reunião havida em 18 de julho de 2022 no Palácio da Alvorada, na qual o primeiro investigado, exercício do cargo de presidente da República, teria dirigido discurso a embaixadores de países estrangeiros, transmitidos pela TV Brasil e pelas redes sociais do primeiro investigado, com o objetivo de atacar a integridade do processo eleitoral, especialmente disseminando, aspas, desordem informacional, fecha aspas, relativo ao sistema eletrônico de votação. Por suposta... Então é por isso que o Bolsonaro está sendo julgado. A gente vem falando desse caso já há algumas semanas aqui, alguns programas, né? Sempre que a hashtag ganha força nas redes sociais, aquele encontro dele com representantes de outros países ali, em que ele disseminou fake news ali sobre o sistema eleitoral. Aí o Benedito Gonçalves, por si só, também foi assunto no Twitter. Ele, como relator ali, dividiu opiniões na internet. O André Schauders, que é jornalista, e aí fez uma matéria, inclusive, sobre, ele relata um ponto interessante, um ponto curioso que muita gente destaca positivamente. O ministro Benedito Gonçalves é um ministro de origem popular e é o único ministro preto hoje do STJ.
Durante a faculdade, trabalhou como bedel em escolas públicas. E aí caberá a ele, como relator, selar o destino de Jair Bolsonaro no TSE nessa quinta-feira. E aí há toda uma matéria extensa da BBC Brasil, assinada pelo André Chalders, sobre o caso. Por outro lado, tem quem lembre, deixa eu até pausar o vídeo aqui, que é mais pelo tweet que eu coloquei na tela, tem quem, do outro lado desse debate, destaca aquela história do Benedito Gonçalves ter falado missão dada é missão cumprida, né, numa conversa com o Alexandre de Moraes. Essa frase foi dita em dezembro do ano passado durante a diplomação do Lula, né, mas num contexto em que o Alexandre de Moraes pediu para o Benedito Gonçalves chamar o Lula à mesa. E aí ele diz missão dada é missão cumprida e muita gente ali no entendimento, né, muita gente geralmente com posicionamento de direita ali, mas pro lado do Bolsonaro, entende que isso é grave, que isso mostra um suposto apoio já premeditado ali do Benedito ao Lula e por aí vai. E aí, assim, a internet de forma geral, em sua maioria, os bolsonaristas, eles estão mais silenciados, assim, eles estão mais de boa nesse caso, não estão falando muito, porque tende a ser uma derrota pro Bolsonaro. E aí o que ganha força são aqueles mais críticos ao Bolsonaro, né, que torcem pelo processo tornar o Bolsonaro inelegível, por esse ser o fim do julgamento. E a expressão "é hoje" ganhou força no Twitter, nas redes sociais. Tipo, é hoje que o Bolsonaro se torna inelegível. E aí diversos memes foram publicados, como esse aí de um plantão da Globo anunciando que o Bolsonaro fica inelegível. Plantão esse que pode acontecer hoje, a depender do andamento do julgamento. Esse perfil também, hoje é dia de ver o genocida inelegível. E aí diversos memes, né, colocaram Bolsonaro inelegível dia 22, usando a imagem da campanha dele com o número 22. E por outro lado, para finalizar o assunto aqui, o Bolsonaro hoje, ele tá meio que, sei lá, assim, falando português claro para vocês, cagando e andando para esse julgamento. Ele pegou o avião, foi para Porto Alegre, cumpriu uma agenda política, segundo ele, segundo o PL. Ele até postou uma foto, agora pela manhã, segurando um bilhete que teria sido entregue a ele pela equipe de limpeza que estava no avião ali. Bom dia, senhor presidente, te esperamos muito, mas infelizmente tivemos que descer da aeronave para fazer a limpeza de outro voo. Equipe de limpeza, te amamos. E aí ele segurando o bilhetinho escrito à mão. E ele tá indo para Porto Alegre para uma motociata. Uma motociata, várias motociatas durante a campanha dele, né? Agora mesmo, depois de ter perdido a eleição, ele continua tendo apoio de muita gente. Ele vai para um desses eventos que está marcado agora para o início da tarde, lá em Porto Alegre, motociata, recepção ao capitão Bolsonaro no Rio Grande do Sul. Aí vocês estão vendo a arte. Certo, meus caros? Deixa eu colocar algumas mensagens de vocês na tela aí sobre o tema, então. Vão deixando também o like, deixando os votos. O Vinícius Pereira aí deixou a opinião dele. Quem mais tá mandando aqui? Eu só espero que em 2026 tenhamos um candidato que não seja bolsonarista e nem lulista. Chega de retrocesso aí, mandou o Vinícius Pereira. O Helder, nosso caro botafoguense do chat, também deixou o salve dele aí. Bolsonaro inelegível é quase tão bom quanto o Bahia ganhando do Palmeiras. A gente vai falar de Campeonato Brasileiro. Caiu a invencibilidade aí do Palmeiras, hein? Caiu a invencibilidade do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. E o John Vieira destaca aí, imagina a Dilma falando pro Bolsonaro, tchau querido, né? Você vê como o mundo vai dando, o mundo da política no Brasil aqui, ele vai dando volta, vai capotando, é uma montanha russa, né?